Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 26 de março de 2023. No vídeo que eu fiz aqui no canal na última sexta-feira, citando os motivos para um possível impeachment de Lula, eu citei o crime de responsabilidade, o crime de prevaricação e a incapacidade mental para o exercício do cargo. Você pode imaginar que esse terceiro motivo é um motivo menor, mais difícil de comprovar, mas no vídeo de hoje eu vou demonstrar a você que este é um motivo tão ou mais grave e importante do que os outros dois. Me deem um minuto que eu já volto. Pessoal, antes de entrar no assunto, dois recadinhos. Nessa segunda-feira, dia 27, às 20 horas, eu vou entrevistar o empresário e economista Bruno Musa. O Bruno esteve recentemente visitando os paraísos socialistas de Cuba e da Venezuela, vai nos contar suas experiências nesses dois países e vamos conversar também sobre a crise do sistema bancário internacional. Quero agradecer também a vocês que têm doado pelo Pix do canal, melhorou bastante o ritmo e o volume das doações nos últimos dias, mas eu lembro a você que é a sua doação mensal que garante o trabalho que eu já faço aqui no canal há quase 3 anos, entregando a você informação e análise independente. O mês está terminando, se você puder pingar o seu Pix ainda antes do fim do mês, eu agradeço. Muito bem, gente. O que me motivou a fazer esse vídeo foram 2 vídeos que eu recebi recentemente via internet. O primeiro deles é um vídeo que eu recebi do advogado Marco Antônio Costa Souza, que na verdade é aquele vídeo no qual Lula diz que quer ferrar Moro. Acontece que a primeira versão que eu recebi desse vídeo tinha o final cortado. E o Dr. Marco Antônio Costa Souza me chamou a atenção para a frase ao final do vídeo. Ouçam aí, prestem atenção nas últimas palavras de Lula. Tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu esse Moro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra. É quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui para me vingar dessa gente. Estou aqui para me vingar dessa gente. Eu estou aqui para me vingar dessa gente. Ou seja, Lula entende que está na presidência da República, em primeiro lugar e antes de qualquer outra coisa, para se vingar de seus algozes do passado. O juiz Sérgio Moro, os procuradores da Lava Jato e os policiais federais que investigaram a sua vida e levaram-no à prisão. Agora, esse segundo vídeo, infelizmente eu não sei quem é o autor, me parece que é um jornalista, porque a coleta de informações está muito bem feita. É um vídeo que rodou no TikTok, está circulando nos grupos de WhatsApp. Esse senhor se deu ao trabalho de recolher falas do Lula desde maio de 2017, quando Lula depôs perante Moro nas investigações da Lava Jato. Ouçam aí a sequência de declarações de Lula e em seguida eu já volto. Veja a sequência de imagens a seguir e tire as suas próprias conclusões. No dia 10 de maio de 2017, ao prestar o seu depoimento ao então juiz Sérgio Moro, Lula fez a seguinte ameaça. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a imprensa brasileira hoje. Senhor ex-presidente, infelizmente eu já sou atacado por bastante gente, inclusive por blogs aí que supostamente patrocinam o senhor. Então eu padeço dos mesmos males de certa medida. No dia 26 de abril de 2019, em entrevista ao jornal El País e à Folha de São Paulo, Lula fez a seguinte declaração. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Delayol e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos. Mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. No dia 13 de junho de 2019, em entrevista à TVT, Lula falou o seguinte. Eu vou falar agora em nome da minha bisneta, que tem 2 anos. Pode pegar a turma da Força Tarefa da Lava Jato. Pegar a turma que me investigou, os delegados que fizeram inquérito contra mim. Pegar o Moro e o juiz enfiar todo dentro do liquidificador, bater. Quando você for experimentar o suco, não dá a honestidade do Lula.
Estou falando isso olhando na cara de cada telespectador da TVT. Não dá. Pode somar todos eles. Que não dá a honestidade do Lula. Em uma entrevista à TV Democracia em agosto de 2020, Lula disse isso. Dallagnol e a sua trepa, Moro e a sua trepa, e os delegados que fizeram inquérito comigo e que mentiram no resultado do inquérito. Eu não os deixarei quieto. Eles sabem que eu não os deixarei quieto. Ou seja, eu nunca tomei um remédio tarja preta para dormir. Eles vão tomar. Eles vão tomar porque o inferno que eles acharam que provocaram na minha vida, o veneno que eles jogaram na minha vida, eles vão provar do veneno deles. E aí não adianta a imprensa tentar dar cobertura ao Dallagnol como essa semana. Essa semana o Dallagnol fez uma via sacra tentando pedir proteção. Sabe? Não tem problema, eu vou atrás. Vou atrás com provas, vou atrás com documentos, vou atrás com depoimento para provar que ele não presta como ser humano e muito menos como procurador do Estado brasileiro. Agora, nessa semana, também em uma entrevista, ao falar sobre o período em que estava preso, Lula disse que pensava o seguinte. Coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu esse Moro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra. É quando eu falava assim, olha, quando eu estou aqui para me vingar dessa gente. E então, diante de tudo isso, qual é a sua conclusão? Você acredita que Lula pode ter algum envolvimento com os planos que o PCC tinha contra Sérgio Moro e demais autoridades? Me conta aqui nos comentários. Bom, gente, pelo que vocês puderam ver, nós temos aí um indivíduo que, pelo menos ao longo de quase 6 anos, reiteradamente revelou intenções de vingança, revelou amargar um ódio incontrolável no seu coração. Se esse indivíduo fosse um indivíduo normal, qualquer cidadão, o que poderia acontecer, eventualmente, o cometimento de um crime de vingança desses que nós estamos acostumados a ver em rixas de bar que acontecem no Brasil a todo momento. Acontece que esse cidadão está sentado na cadeira de presidente da República, que diariamente é desafiado a tomar decisões estratégicas sobre os destinos de uma nação de mais de 210 milhões de habitantes e que admite claramente estar movido por aquilo que a imprensa amiga do PT chama de discurso de ódio para combater os conservadores neste país. Isto é fundamental que seja compreendido. Maquiavel, no início do século XVI, em O Príncipe, foi buscar as motivações dos indivíduos para a busca do poder e identificou 3 motivos, que são a busca do dinheiro, da glória e do poder propriamente dito. Segundo Maquiavel, os indivíduos podem estar em busca de 1, de 2 ou dos 3 motivos quando se envolvem prioritariamente na luta pelo poder. A identificação das motivações do indivíduo para a ação política é uma das categorias de análise da sociologia moderna. Max Weber foi estudar as motivações dos indivíduos. O cientista político Robert Dahl, mais recentemente, foi fazer uma tipologia da relação dos indivíduos com a política. E depois a psicologia pós-freudiana indicou um 4º motivo não identificado por Maquiavel no século XVI, que é a frustração de certos indivíduos em determinados momentos da vida, em geral na infância e na adolescência. Ou seja, indivíduos que foram objeto de bullying, de perseguição, de isolamento social, de frustrações muito fortes que vão buscar o poder como uma forma de compensar essas frustrações psicológicas e normalmente eles têm comportamento persecutório, paranoia, comportamentos de autênticos psicopatas no poder. De posse dessa informação, eu fui pesquisar na internet como agem psicopatas contrariados e encontrei o que eu procurava no site de um psicólogo chamado Emílio Lúcio da Silva.
Vou ler para vocês aqui o que diz lá o psicólogo. 6 pontos de fraqueza de um psicopata. 1. Pessoas têm qualidades que eles não têm. 2. Submeter-se ao poder de outra pessoa. 3. Ser derrotado ou desmascarado. 4. Sentir-se inferior quando não puder manipular. 5. A indiferença dos outros. 6. Ser exposto. Num determinado trecho de um texto que consta lá no site, o psicólogo diz: psicopatas não gostam de serem derrotados ou desmascarados. Os psicopatas são indivíduos arrogantes e que se consideram superiores. Desprezam o mundo e os outros com um frio distanciamento. Isso significa que outra fraqueza é quando alguém os engana ou os derrota ou usa a sua própria grandiosidade e ego contra eles. Pessoalmente, eu não acho que o Sérgio Moro seja tudo isso, mas o fato é que Lula foi submetido exatamente a quase todas, se não todas as circunstâncias enumeradas aqui, como sendo circunstâncias que levam um psicopata a reagir compulsivamente na busca de vingança, movido pelo ódio antes de qualquer outra coisa. Literalmente, a sequência de vídeos mostrados aqui, que vem de 2017, maio de 2017, até agora, março de 2026, revela um indivíduo fortemente movido pelo desejo de vingança. Preciso entender a mente de Lula. Lula é filho de retirantes. Saiu do Nordeste, trazido pela mãe, tendo sido abandonado pelo pai. Teve na sua vida de sindicalista a experiência de ser uma liderança de massa. E desta condição de filho de retirante, ele foi ao apogeu da glória, tendo sido eleito e reeleito presidente do Brasil. Depois elegeu e reelegeu Dilma Rousseff. Percorreu o mundo sendo incensado pela mídia, recebido em palácios de governos do mundo inteiro e visto como um grande líder mundial. Tratado assim pela imprensa e desta condição de quem atingiu o apogeu da glória, Lula desceu ao calabouço, à prisão, mais de 500 dias trancafiado numa cela, remoendo esse ódio e esse desejo de vingança. Pior de tudo é que Lula foi retirado dessa cela e levado à condição de presidente da República por gente que só tinha como motivação retirar o presidente Bolsonaro do cargo e impedir que ele fosse reeleito. Lula, no entanto, interpreta esses fatos como tendo sido a comprovação de sua inocência. Lula acredita no que diz. Esta, aliás, é outra característica dos psicopatas. Eles não têm sentimento, não têm remorso, se acham melhores do que os outros, emitem um discurso mentiroso e passam a acreditar no discurso que fazem. E Lula acredita piamente que é inocente dos crimes pelos quais foi condenado na Operação Lava Jato. A questão central aqui é que um indivíduo sentado na cadeira de presidente da República tem por obrigação tomar decisões racionais no interesse de 210 milhões de habitantes dessa nação. Decisões sobre política externa, decisões sobre política econômica, decisões sobre reformas políticas e reformas econômicas, reformas institucionais, decisões que afetam as vidas de milhões de pessoas. E para isso é preciso estar focado na missão. Não estou entrando aqui em critérios ideológicos sobre as ideias absurdas da esquerda, sobre quais seriam os caminhos a adotar para resolver os problemas sociais, políticos e econômicos do Brasil.
Mesmo não acreditando em nada do que a esquerda defende, o fato é que no passado, quando Lula foi presidente, ele tinha uma estratégia política, tinha um projeto de poder. Colocou Palocci no Ministério da Fazenda, executou uma política econômica mais ortodoxa do que a política econômica do PSDB, no sentido de preservar o seu poder, e ao longo do tempo foi desenvolvendo essa estratégia, levando o seu governo para a esquerda. Depois Dilma seguiu levando o governo para a esquerda, levou o país ao desastre, mas fez isso acreditando nas suas ideias de esquerda e na grandiosidade que só ele imagina que tem, como um líder que naquela época era idolatrado dentro e fora do Brasil, era amado pelo povo brasileiro, sim, vamos admitir, Lula percorria o Brasil e era acolhido e abraçado pelo povo brasileiro, tal qual o presidente Bolsonaro passou a ser depois. Isto para Lula é um problema ainda pior, porque ele tinha televisão na cela, tinha privilégio que os comuns mortais não têm nas celas dos presídios desse Brasil afora. E nesses quase 500 dias que passou preso, acostumou-se a ver Bolsonaro sendo idolatrado pelo povo brasileiro, que chamava Lula de ladrão e reafirmava que o lugar dele é na prisão. Lula é um indivíduo movido pelo ódio acima de tudo. E qualquer psiquiatra ou psicólogo que analisar esse comportamento, que analisar as falas de Lula, certamente comprovará que ele está incapacitado para o exercício da presidência da República. Do meu ponto de vista, Lula muito provavelmente cometeu o crime de prevaricação no episódio do 8 de janeiro, mas é um crime que a CPMI precisará investigar e comprovar. Dizem os advogados e importantes deputados que Lula cometeu crime de responsabilidade ao ameaçar Moro e ao afirmar categoricamente que a operação da Polícia Federal, prendendo 9 integrantes do PCC, que ameaçavam a vida de Moro, de seus familiares, inclusive do vice de Lula, Alckmin, era uma farsa, era uma armação de Moro. Isto revela exatamente os traços de um psicopata contrariado, que nega a realidade e persegue única e exclusivamente o desejo de vingança daqueles que o levaram a enfrentar tamanhas adversidades depois de ter experimentado as glórias do exercício do poder, talvez como poucos governantes no mundo experimentaram. Se isso não é motivo para remover Lula do cargo por incapacidade mental de governar, que seja por discurso do ódio, como diz a imprensa, contra os apoiadores do presidente Bolsonaro. Porque se isso não é discurso do ódio, eu não sei mais o que é. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. Acompanhe meu comentário diário no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. Lembre-se, o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Abre o aplicativo do seu banco, pinga seu Pix mensal aí. É o seu Pix que garante o equilíbrio entre receita e despesa desse canal e a continuidade do trabalho que eu faço aqui já há quase 3 anos, defendendo ideias liberais, valores conservadores, um Brasil livre, próspero, verde e amarelo, em ordem e progresso. Agradeço também se você puder continuar compartilhando os meus vídeos, chamando amigos, colegas, parentes para seguir o canal, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. Amanhã tem mais. Olá, amigos e seguidores do canal Dextra. Ultrapassamos a marca de 100 mil seguidores no final de 2022 e agora estamos implementando novidades. A última novidade é a criação do clube de membros do canal. Por apenas R$ 4,99 por mês, você terá acesso a conteúdos exclusivos, 4 lives mensais,
com direito a perguntas e respostas para aprofundar e esclarecer aquilo que você gostaria de entender melhor no cenário político brasileiro e internacional. Um detalhe, o botão Seja Membro não aparece para quem tem iPhone. Então, se você tem um telefone da Apple, entre no site através do seu navegador no computador e clique no botão Seja Membro. Aos usuários de outros sistemas operacionais, o botão Seja Membro aparece normalmente. Conto com vocês, apareçam lá no Clube de Membros do canal Dextra.